Iniciei a gravação, tá, Maurício? Beleza, só um minutinho, só limpar meu óculos aqui, porque... Quantas pessoas nós temos aí, Cida? 12? Agora nós temos. Bom, vamos dar Entrou mais. início. Se for entrando mais alguém, vai pegando aí a live. Pessoal, Isso. boa tarde. Agradecer a todos os empresários aí e interessados em participar dessa nossa live. Nós vamos falar de um tema que ele está muito hoje em voga e, além de ser uma obrigação legal, ele pode se transformar num diferencial competitivo para as nossas empresas. Nós vamos falar hoje da logística reversa. Muito mais do que a empresa se precaver e evitar multas, a gente tem que andar em conformidade ambiental e mostrar ao mercado a nossa responsabilidade com o que nós produzimos, do início até o fim do ciclo de vida e de uso do nosso produto. O consumidor hoje está muito atento e as empresas que demonstram compromisso com o meio ambiente ganham fidelização e oportunidade de novos negócios e o respeito do consumidor. Então, essa live que a gente convidou todos a participar e está trabalhando hoje em conjunto aqui com o Guilherme, que é o nosso parceiro, é uma oportunidade para tirar dúvida, alinhar e transformar o que pode parecer um custo ou mais uma exigência dentro da nossa empresa e uma ferramenta boa de marketing e reputação para a empresa. Então, vamos agora, juntos do nosso setor, fazer um exemplo de responsabilidade e inovação. Vamos aproveitar bem a nossa live. Dúvidas, eu acho melhor deixar o Guilherme fazer as explanações e depois a gente conversa sobre as dúvidas e faz um bate-papo mais no final. Tá bom? Vamos aproveitar e sejam todos bem-vindos e muito obrigado mais uma vez. Guilherme, a palavra é sua, fica à vontade. Perfeito, pessoal. Muito boa tarde e agradeço mais uma vez, Maurício e toda a equipe do Sindimó, por esse momento da gente estar compartilhando aqui as atualizações de mercado e também de legislações ambientais, que a gente sabe que faz parte do planejamento estratégico de qualquer negócio, independente do porte e segmento, e que é uma atividade presente, assim como a parte da produção, dos critérios trabalhistas, de saúde e segurança, ou a questão ambiental também é uma agenda que, além de ser regulatório, é um fator de diferencial competitivo no mercado. E hoje nós estamos cada vez mais cientes que o consumidor final, ou seja, quem compra os nossos produtos, seja pessoa física ou uma indústria ou um comércio, está cada vez mais atento a essas responsabilidades ambientais do fabricante do produto e do prestador de serviço. Então, temos sempre que estar atento a essas atualizações e fazer, e principalmente uma atenção para fazer parte do nosso negócio. O Maurício destacou muito bem aqui, né, que apesar de ser uma obrigação ambiental, tenho certeza que não é a primeira vez que vocês já ouviram falar desse assunto, logística reversa. Em alguns momentos, né, uma empresa de logística reversa veio falando com as indústrias, a própria Federação das Indústrias veio falando, num teor também mais regulatório, em termos do que fala a lei, mas o que eu propus aqui para o Sindimóvel é de explicar uma conversa bem direta de empresário com empresário, responsável pela operação com o responsável da operação, ou seja, com um olhar crítico no dia a dia da empresa na operação, o que se aplica, quais são os impactos que tem no meu negócio e quais são essas oportunidades, né, de eu relacionar com o meu cliente. Me apresentando aqui, né, eu estou nessa gestão até nesse ano, né, de 2025, como consultor ambiental aqui do Sindimóvel, para assuntos estratégicos relacionados às questões ambientais e sustentabilidade, auxiliando de forma aqui geral para os associados e diretamente para
o Sindimó. O objetivo aqui, pessoal, vocês até já viram previamente aqui, são poucos slides, mas aqui é muito mais uma conversa direta com vocês, para que a gente saia daqui sem nenhuma dúvida do que essa logística reversa, ela se aplica, o que ela é, o que ela se aplica ao meu negócio, quais são os concorrentes meus que estão fazendo, se o órgão ambiental está fiscalizando ou não. Então, o momento aqui de conversar com vocês, até mesmo à luz de um trabalho recente que nós fizemos aqui com as indústrias de carne do Cajuru, uma outra atividade que a princípio não tem nada a ver com logística reversa, nós estamos falando ali de central de resíduos, de destinação de resíduos, mas aproveitamos um momento onde nós estávamos visitando 30 indústrias, nós vimos ali a oportunidade de saber se as empresas estavam atendendo aquelas principais obrigações ambientais, como a licença ambiental, o manifesto de transporte de resíduos, e aproveitamos também e avaliamos ali se a empresa estava atendendo ou não a logística reversa, se ela estava com dúvidas, e aí tivemos um relato ali, não somente da maior parte das empresas, mas também das empresas de consultoria de meio ambiente que atendem essas indústrias, que eles também estavam com dúvidas. Então, se atende ou não atende a logística reversa? Se sou obrigado ou se eu não sou obrigado? Então, o motivo pelo qual nós provocamos aqui esse momento de conversar com vocês. Maurício, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou fazer o seguinte. Eu vou falar em um determinado momento e vou abrir para perguntas, caso tenha alguma dúvidas, e depois, no final, a gente tira algumas dúvidas no global, mas se faz importante aqui a gente, por etapas, falar de temas, tirar dúvidas e ir avançando. Podemos seguir assim? Pode ser, sem problema, sempre manda. Perfeito, pessoal. Bem, então, acredito que os senhores já devem ter ouvido falar de logística reversa. Então, assim, o conceito inicial, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar isso antes de 2010, né, onde que surgiu as legislações de resíduos, onde que falou pela primeira vez de resíduos, logística reversa de resíduos, mas na prática é o que é, né? Lembra-se da indústria de bebidas de antigamente? Ou seja, eu comprava um casco de cerveja, eu tinha que levar meu engradado de cerveja ou casco de cerveja e trocava o casco vazio pelo casco cheio, certo? E com isso a indústria levava a garrafa de volta para a fábrica, transportava por conta própria, e ela higienizava, colocava o produto novo e distribuía de novo para o cliente. Era assim que era a logística reversa. Ou seja, ela não tinha fim junto com o consumidor final ou com gestão municipal. Só que com o resíduo, ele é um pouco diferente, né? A gente sabe que a maior parte das embalagens, dos produtos, as embalagens, eles não voltam para a fábrica. Então, foi criado lá em 2010, ou seja, uma legislação federal falando sobre essa logística reversa de resíduos. Aí vem o primeiro questionamento. Guilherme, então quer dizer que todo resíduo de embalagem que eu colocar no meu produto e devolver para o meu cliente, entregar para o meu cliente, esses resíduos eu vou ter que recolher eles 100% por conta própria, ou vou ter que pagar alguém para fazer isso para mim? Esse é o primeiro questionamento das empresas. E a gente fala que não. A legislação federal, e depois foram criando legislações estaduais, eles falam o seguinte, que parte destes resíduos, aí quando fala parte, é parte do peso específico do resíduo. Se eu coloquei lá 10 gramas de metal de embalagem no meu cliente, que ficou lá como resíduo, eu tenho que recolher esses 10 gramas de volta? Não, ele fala de parte, de 30% desse resíduo, do peso específico desse resíduo. Eu tenho que, de alguma forma, tirar isso da mão do consumidor final. Só que até mesmo eu tirar isso da mão do consumidor final é muito difícil. E como é que eu vou falar com o meu cliente aqui? Me dá aqui de volta, coloca lá no ecoponto meu, daquela determinada cidade. Mesmo ciente disso, os órgãos ambientais, sabendo disso, ele falou o seguinte, olha, uma forma para a gente compensar isso é através de cooperativas de catadores. Os senhores sabem que cooperativas de catadores recolhem lá plástico, metal, vidro, e eles vendem esses materiais para a indústria da transformação. Então, eles viram uma forma do seguinte, olha, ou você faz por conta própria, recolhe parte desse resíduo que está lá no seu cliente, ou você vai subsidiar uma cooperativa de catador
para onde quer que você mandou esse resíduo. E aí vai ter que, né, pagar por esse serviço ambiental. Então, a lógica da logística reversa é esse. Então, primeiro mito, eu tenho que recolher 100% dos meus resíduos? Não. Nós já sabemos que são parte. Ou eu faço isso por conta própria, ou eu pago alguém para fazer isso para mim. E aí nós estamos falando de quais resíduos, pessoal? Lembra que nós estou dando uma ênfase aqui, os resíduos da indústria de móveis. Então, estou pegando aqui que ou é uma fábrica de colchão, ou é um mobiliário, mesa, cadeira, cristaleira, escrivaninha, enfim, qualquer que seja o tipo de mobiliário, ou móveis planejados, que ao entregar ele para a pessoa física, consumidor final, de forma direta ou indireta, já nós vamos falar o que é de forma direta ou indireta. Ao entregar ou montar os meus produtos lá dentro, lá na empresa, na pessoa física, ficou resíduos de embalagem lá. Então, são essas embalagens que nós estamos vendo aqui, ou é um plástico, ou um metal, uma amarração, uma espuma, ou uma presilha de metal, que gerou no processo de montagem ou entrega do meu produto. Então, nós estamos falando de resíduos de embalagem. Nós não estamos falando de resíduos de retalhos de móveis de madeira, nós não estamos falando de serragem, nós não estamos falando de plástico, metal, papelão, vidro, que é gerado na minha indústria. Então, o resíduo gerado dentro da minha indústria é responsabilidade minha, não tem nada a ver com logística reversa. Se eu vou doar, vou vender, não, isso não é logística reversa. Nós estamos falando naquele resíduo, como, por exemplo, na hora que eu entrego lá uma cadeira, que, por sua vez, ele tem uma proteção no pé da cadeira aqui, que é um isopor no pé. Eu tenho um saco plástico que envolve aqui a cadeira, para não machucar, não estragar a cadeira, né? Eu tenho um papelão que eu coloco no suporte da tampa de vidro. Eu coloco as cadeiras dentro de uma caixa. Então, eu tenho um suporte do pé de plástico, eu tenho um plástico filme por cima, e ainda coloco dentro de uma caixa de papelão, e dentro da caixa de papelão, para acomodar, eu coloco umas tiras de isopor, uns laminados de isopor para segurar. Todos esses resíduos que chegam na mão da pessoa física e que fica lá, é tido como logística reversa de embalagens, e eu sou obrigado a atender essa legislação. Até o momento, ficou claro de que resíduos que nós estamos falando aqui? Aí eu deixo aberto o microfone caso alguém tenha uma dúvida. Isso é muito importante, pessoal, vocês tirarem essas dúvidas, porque lá no final vocês vão sair entendendo se aplica ou não para o seu negócio. Caso alguém queira abrir o microfone, fique à vontade para falar, Guilherme, eu estou com uma dúvida, Guilherme, eu entendi. Guilherme, então nós estamos falando do resíduo do final, da entrega final, para o consumidor final. É isso? Exato. Para o cliente final. Então vai ser resíduo de plástico, papelão, caixas e derivados, né? Mas sempre o consumidor final, correto? Exatamente. Aquele resíduo que fica no consumidor final, pessoa física. E nós falamos de forma direta ou indireta, que é essa segunda provocação que eu faço para vocês. O que é de forma direta? Olha, eu fabriquei, eu vendi, entreguei meu produto no cliente, ou eu cheguei lá e montei meu produto lá no cliente, a minha indústria. Ou eu contratei alguém para fazer isso. Guilherme, eu contratei uma empresa para fazer a montagem e fazer a entrega, um transportador. E chegou lá, ele ou entregou o produto e foi embora, e aí ficou lá o produto e as embalagens, ou ele foi lá e montou, e aí ficou lá, montou e deixou lá as embalagens. Ou até mesmo o terceiro ator, um sou eu contrato alguém para fazer, ou até mesmo uma loja. Por isso que eu falo de forma indireta. Eu vendi meu produto, eu embalei nesse papelão aqui, vamos pegar esse exemplo desse sofá. Eu embalei e saiu da minha fábrica assim. Chegou lá na minha loja de venda, que nem é minha, é um cliente meu, eu não vendo para pessoa física, eu só vendo para lojista. Chegou no lojista, o lojista pegou essas embalagens do jeito que estava essa embalagem no estoque, e ele foi e vendeu e levou o produto para o cliente dele, e deixou as embalagens lá. Este é um tipo de
logística reversa de forma indireta. Ou seja, o meu produto está indo com a embalagem lá para o cliente final. Ficou claro, pessoal? Que é de forma direta ou indireta. Então, perfeito. Nós entendemos de quais resíduos nós estamos falando, que é só lá na ponta, só lá no final, e de quais atores que são essas, de forma direta ou indireta, ou eu ou um terceiro em meu nome. Pode parecer injusto, Guilherme, eu vendi meu móvel para uma loja. O que a loja vai fazer isso lá para frente? Isso é problema dele. Mas a legislação não é assim. Ele fala que a responsabilidade é compartilhada. Então, no final das contas, a responsabilidade maior sempre vai ficar para quem é a indústria, quem fabricou o produto. Bom, falamos aqui ainda no se aplica ou não se aplica, né? Então, que resíduos que nós estamos falando? Né? Resíduos de embalagens. E são todas embalagens? Não. São só embalagens de papel ou papelão, embalagens de plástico, e aí o isopor entra no meio, porque o isopor é um tipo de plástico, embalagens de vidro, caso, né, uma empresa coloque um vidro ali para acomodar algum produto, e de metal. Guilherme, eu tenho lá umas presilhas de metal para armazenar um produto, que é embalagem, mas isso não é parte do meu produto. E aí, a gente vê uma pergunta. O resíduo de embalagem fica no cliente, pessoa física? Então, ao visitar aí 30 indústrias, nós vimos que a maior parte das indústrias, por exemplo, lá de Carmo do Cajuru, falou assim, Guilherme, não, o meu produto, eu não terceirizo, eu mesmo que levo, monto e volto para a embalagem. Seja para aproveitar a embalagem de papelão, para não ter que ficar comprando papelão sempre, seja porque, Guilherme, o tipo de perfil do meu cliente, ele não aceita que eu deixe resíduo lá, não. Eu nunca posso deixar resíduo lá, porque ele vai achar que eu estou entregando um serviço com uma qualidade inferior, porque eu estou deixando lixo lá na casa dele. Isso não acontece de forma nenhuma. Ok. Guilherme, eu vendo meu móvel para o lojista, mas eu não sei o que ele faz dali para frente. Opa, então, eu já gerou um alerta. Então, dando a seguinte situação, quem transporta e monta sou eu, e eu trago todos os meus resíduos de volta. Isso se aplica para a minha logística reversa? Não. Então, essa agenda de logística reversa não tem nada a ver comigo. Mas fiquem atentos, em algum momento o órgão ambiental pode te perguntar, olha, como é que é o seu processo? Então você tem que estar ciente do que se aplica ou não para logística reversa, para você ter informações, e se possível um documento, que eu vou sugerir que vocês tenham aqui no final, o Sindimob vai entregar aqui para vocês um modelo, vocês podem assinar um autodeclaratório de vocês falando, olha, eu fabrico, eu monto, eu distribuo, eu terceirizo, mas o resíduo, em hipótese nenhuma, no cliente, sempre volta para mim e eu dou a destinação correta. Ou a seguinte situação, não, Guilherme, o meu produto ele vai no cliente, eu vendo pela internet, eu vendo direto para a indústria, para a pessoa física, eu vendo para a loja, eu não consigo garantir o que eles fazem com essa embalagem lá. Eu distribuo no Brasil inteiro. Então, nesse caso, a logística reversa se aplica para a sua empresa. Referente se aplica ou não se aplica nessas informações que eu passei aqui agora para os senhores. Ficou claro, pessoal? Vou dar um exemplo aqui. Já é de praxe no mercado que as empresas que fabricam móveis planejados, ela não deixa resíduo nenhum no cliente. Ela leva lá as chapas com os gabaritos, vai lá, monta. Imagina, eu vou lá, monto, deixo o resíduo todo, um tanto de saco, um tanto de papelão, o cliente nem tem estrutura da lixeira dentro da casa do cliente para levar, não faz sentido, né? Então, já é de praxe no mercado voltar com esse resíduo para a empresa e destinar para a cooperativa ou para do que quer que seja, mas não fica em hipótese nenhuma no cliente. Ô, Guilherme, uma pergunta. Como é que está funcionando hoje? Porque quando você compra, por exemplo, uma geladeira, um fogão, normalmente vai embalado numa caixa de papelão, vai num plástico, vai os pedaços de isopor por dentro, e os entregadores te entregam aquilo lá e vai embora. O que acontece daí? Fica no consumidor final. Exato. O que pode acontecer? Tá? O que acontece na prática, tá, Maurício?
A indústria, por exemplo, a indústria de eletroeletrônicos, né? Ela não tem como garantir ou colocar, embutir no custo dela de que para todo eletrodoméstico que ela vende, ela vai recolher de volta, seja o eletrodoméstico de volta, usado, danificado, velho, pagando ou não pagando, muito menos com a embalagem do plástico, isopor e papelão. Então, 100% ela não consegue fazer. Pode ser que no futuro ela venha fazer isso, ou com uma diferença no mercado, ela fala assim, não, os meus produtos, eles já vêm com o recolhimento das embalagens. Uma estratégia de mercado dela. Mas o que ela faz para compensar isso? Ela remunera cooperativas de catadores pelo volume de papelão, plástico, isopor que ela tirou lá na cooperativa. Mas que na prática, você que recebeu a geladeira, a embalagem, o que você vai fazer? Você vai colocar ou num ponto de coleta voluntária, ou para a coleta pública levar, que vai ir para um lixão, ou para um aterro, vai continuar aí na mesma situação. Então, por isso que eles falam que a obrigação da logística reversa é um percentual. Claro que ao longo dos anos, daqui a 10, 30, 20, 50 anos, talvez, certamente eles vão fechando essa meta. E vai chegar num futuro lá na frente que 100% da embalagem tem que ser recolhida. Mas que na prática funciona assim. Muito bem a sua consideração, Maurício, que aí eu vou provocar da seguinte forma. Suponhamos que a minha indústria está sujeita à logística reversa. Eu vendo direto para um consumidor final, ou eu vendo para uma loja, e eu calculei lá quanto que é o meu débito, 30% do peso específico de cada embalagem, nós vamos falar do que é isso nos próximos slides, e aí eu pago pela logística reversa. Isso quer dizer que a minha embalagem que eu coloquei no produto lá, ele vai ser destinado de forma correta? Não. Mas eu estou pagando por um serviço, por um crédito ambiental, que não é o meu resíduo, mas eu estou compensando um resíduo de papelão, plástico, metal ou vidro, que eu estou comprando esse crédito. Ok, pessoal? Podemos seguir? Pode seguir, entendi. Bem, então se a gente entendeu o conceito, né, que nós estamos falando de resíduos de embalagem, que não são todos embalagens, né, mas geralmente é o que a gente tem, né, papelão e papel, metal, plástico e vidro. Nós falamos também que se eu recolho esse resíduo, ou seja, que em hipótese nenhuma isso fica na mão do consumidor, eu não estou sujeito à logística reversa, mas se por algum motivo esse resíduo ficar na mão do consumidor final, eu estou sujeito à logística reversa. E aí nós estamos falando agora de obrigações no Brasil, ou seja, legislações. No passado, 2015, era uma lei federal, ou seja, todo mundo tem que cumprir. Só que ao longo dos anos, 2015 para frente, várias empresas não estavam cumprindo. E o Ministério do Meio Ambiente, que é o órgão federal, mobilizou e passou as atribuições para os estados. Então, falou assim, estados da federação, fiquem à vontade para fazer legislação própria. Vocês já podem fazer legislação própria. E referente à logística reversa, fiquem à vontade. E nisso, o que aconteceu? Diversos estados foram fazendo as suas legislações próprias referente à logística reversa. Só que, independente se é lá no Amazonas tem uma legislação própria, ou no Piauí, ou Minas Gerais tem, o princípio da logística reversa é para onde que eu estou vendendo o meu produto. Então, se eu estou fabricando, se a minha fábrica de móveis é em Minas Gerais, mas eu vendo para Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, eu tenho que atender a legislação de cada um desses estados. Porque a legislação de logística reversa, ele não fala de indústrias instaladas naquele estado. Ele fala de resíduos que estão chegando naquele estado. De qual origem que é? Então, dependente se a origem é da Bahia ou de outros estados, a legislação da Bahia, que é a mesma, o princípio é o mesmo de todos os estados, é o seguinte, olha, o resíduo que entra aqui, quem quer que seja que tenha comercializado esse resíduo aqui dentro, ele tem que atender a legislação estadual. E aí que vem aquela questão. Cada estado agora tem a sua meta específica. No início nacional era 22%. Minas Gerais agora passou para 30%. Tem outros estados que é 32%, tem 35%. Então, ao longo dos anos, Minas Gerais, a partir de daqui 2 anos, ela vai fazer uma meta por
regiões dentro do estado de Minas Gerais. Então, reparem, se eu tinha uma legislação federal e eu já tinha que estar atento com ela, agora imagine eu estar atento com diversas legislações de diversos estados. Poxa, Guilherme, mas o meu negócio não é esse. Meu negócio é fabricar móveis. Aí vão passar, tá bom, você tem que ter uma empresa de consultoria de meio ambiente para ficar atenta. Mas mesmo assim, essa empresa de consultoria de meio ambiente vai ficar atenta à legislação praticamente de todos os estados da federação? É injusto. Sim, parece. Também concordo que é injusto, mas o que se pode fazer? A legislação está aí. Isso não é. Se nos 5 anos atrás, que era uma promessa de ter uma legislação, agora não, é uma realidade. Então, é tipo assim, por exemplo, Minas aqui é determinado uns 30%, que eu preciso, tipo, subsidiar alguma empresa, que eu vou pagar esse percentual por exemplo, do papelão e do plástico, que é a minha embalagem. Então, se eu entrego um móvel lá em São Paulo, eu tenho que saber a legislação de lá, por exemplo, a arrecadação é 22%. Aí eu vou ter que fazer referência de lá ou a minha referência de Minas? Para cada um desses estados, você vai ter que fazer referência. Então, vamos ver o seguinte. Guilherme, 10% da minha produção, ela vai para São Paulo. E eu, por sua vez, eu já sei quantos quilos ou gramas de cada tipo de embalagem que vem por produto. Certo? Eu sei que é 10 gramas por produto, 100 gramas de outro, tal, vezes a quantidade de peças que eu produzi, e eu sei que 10% do que eu vendi foi para São Paulo. Então, eu sei quantas toneladas ou quantos quilos eu mandei para São Paulo, peso bruto. Agora, eu vou consultar o estado de São Paulo para saber quanto que é 20% do meu peso bruto de cada uma das embalagens. Então, essa que é a minha meta para cumprir a legislação em cada um desses estados, no caso, São Paulo. Guilherme, e os outros 90% da minha produção? Eu vou ter que fazer essa proporção da mesma forma. Vou ter que saber se 90% que sobrou, Guilherme, 20 Rio de Janeiro, 60 de Minas Gerais, da mesma forma vai seguir essa proporcionalidade. Entendi. Mas aí, por exemplo, a empresa que a gente for subsidiar, né, for ali emitir algo, pagar alguma coisa, ela vai ter essa referência também para mim. Isso. As empresas, que não são muitas, tá? São poucas no mercado, se eu não me engano, são 6, mas elas que estão homologadas, não só em Minas, mas no Brasil inteiro, a atividade principal delas, final delas, é justamente isso. Elas que são responsáveis por conhecer todas as legislações de todos os estados, ficar atento aos prazos, a comprar esses créditos de cooperativa de catadores, vender para as indústrias, declarar em todos esses estados a movimentação de resíduos de todos os clientes e todas as suas proporcionalidades. Então, vou dar um exemplo na prática. Eu tenho aqui a produção, Guilherme, o meu volume de material reciclado é esse aqui por ano que eu tive, contratei uma empresa. Ele é responsável por declarar todas as informações para todos os órgãos ambientais em nome da indústria. Entendi. Não, certo. Que aí, né, é menos pior um pouco nesse sentido. Porque se a gente tiver que fazer esse cálculo, essa proporção, aí complica muito. Então, ela vai saber o percentual que ela tem que fazer para aquele estado que eu estou destinando. Exatamente. A gente tem que saber o quilo que a gente coloca no mercado, né? Qual a quantidade de embalagens e para qual estado eu mandei. E a proporção, né? Quantas toneladas ou quantos quilos para cada estado. Mas nos próximos slides eu vou fazer um exercício aqui de fixação, só para a gente ver como que eu calculo isso. Porque essas empresas que fazem esse tipo de serviço, ela, para enviar uma proposta comercial, ela fala assim, tá bom, eu faço para você, mas eu quero saber quanto que você gerou de embalagem e para quais estados no ano passado. Luciano, pode ficar à vontade. No caso da minha empresa, né, eu entrego no Rio, São Paulo, Minas, tá? Os 2 estados que eu entrego, normalmente é com carro próprio e é dessa mesma forma. Meu pessoal entrega e volta com essa embalagem para a empresa. E aqui em Minas também, mesma coisa. Quando entrega em carro próprio e volta com essa embalagem para a empresa. Como que eu tenho que me portar com isso? Perfeito, Luciano. Aí, no seu caso,
a logística reversa não se aplica para o seu negócio, ok? Aí os próximos slides eu vou falar como que eu devo me portar frente a essas legislações dos outros estados. Próximo slide eu vou falar para vocês, né? Referente a essa questão de distribuição por estados, pessoal, tá tranquilo o entendimento? Tranquilo. Perfeito. Então, vamos falar aqui a respeito de declarações. Eu vou dar uma ênfase aqui ao estado de Minas Gerais, ao estado do Mato Grosso do Sul, mas vou dizer para os senhores para estarem cientes de que cada estado possui uma regulamentação própria, com metas próprias, mas eles têm o mesmo princípio. Eles avaliam o quê? Qual que é o volume de embalagens que entrou no seu determinado estado para que se faça a compensação da logística reversa. De todos os estados, o estado do Mato Grosso do Sul, ele adotou um procedimento jurídico legal diferente dos demais. Então, em termos de declarar as informações, em termos de proceder com a fiscalização e penalidades, multas para aquelas empresas. Então, vou falar um pouco aqui do Mato Grosso do Sul e depois eu vou falar em contraponto o estado de Minas Gerais, mas a lógica do estado de Minas Gerais está seguindo os demais estados, mas gera um sinal de alerta de que o estado do Mato Grosso do Sul foi um ponto fora da curva. Isso está dando margem de interpretação de que os outros estados podem ser que no futuro eles peguem carona no que o estado do Mato Grosso do Sul fez. Então, vou falar então como que é o estado do Mato Grosso do Sul. Ele tem a sua legislação própria e ele adota um princípio legal lá, de forma explícita no documento legal, de ser uma declaração compulsória. Ou seja, as empresas são obrigadas a declarar, se não declarar que não se aplica. Então, vamos dar um exemplo. Minha empresa está sujeita à logística reversa. Ok, eu tenho que declarar lá. Perfeito. Mas e a minha empresa que não se aplica? Então, vamos pegar aqui o caso do Luciano. Independente se o Luciano está localizado no estado do Mato Grosso do Sul, se ele vender para o Mato Grosso do Sul, mesmo ele não estando sujeito na logística reversa, ele é obrigado a entrar lá e falar, eu não estou sujeito à logística reversa. Então, ele tem um papel de ir lá falar que não se aplica. Se ele for listado lá. E lá também eles fazem uma listagem das empresas. Eles cruzam as informações da Receita Federal, ou seja, ele consegue ver o que a empresa colocou dentro do estado e ele lista as empresas. É uma lista bem extensa. E ele fala, se a sua empresa está listada aqui e ela não declarar, entrar lá dentro do site do órgão ambiental, olha, eu fui listado, mas eu não se aplica para mim, a logística reversa para mim, por esse motivo. Ela está sujeita a uma penalidade. Ao mesmo tempo, também, a empresa que está sujeita e ela não se declarar lá, falando que ela faz a logística reversa, ela também está sujeita à penalidade. Então, Mato Grosso do Sul, ela fez de forma diferente em que sentido? Primeiro, ela lista as empresas que eles acham que estão sujeitas à logística reversa. E aquelas empresas que não declaram, ela aplica uma penalidade. Então, a empresa é obrigada, de qualquer forma, a declarar que ela não está sujeita. Em termos de multas, fiscalização e multa, como ele pegou os dados da Receita Federal, fez uma listagem e acompanhou se as empresas iam declarar ou não, automaticamente a empresa que não declarou, ele pega uma lista e aplica multas por pacote. O que é por pacote? Mala direta. Então, e eles adotam a seguinte padronização de penalidade. Independente se o porte é pequeno, médio ou grande, se eu vendi lá um móvel, uma cadeira, uma mesa, um colchão, ele aplica um princípio de padronização de uma multa de R$50 mil por ano. É sempre por ano base, tá, pessoal? Como se fosse declaração do imposto de renda. Então, vamos lá. Ano de 2021. Se meu nome estava na listagem lá no Mato Grosso do Sul
e eu não falei no tempo certo que eu não me aplica, ele vai aplicar a multa. No ano de 2022, se eu continuar na mesma situação, Guilherme, eu não sabia, não chegou nada aqui para mim, mas seu nome está na listagem, está lá. Então, é mais 50 mil reais. O que o Estado do Mato Grosso fez? Ele deixou para aplicar a multa no final do ano passado. Então, chegou no final do ano passado, ele pegou algumas empresas, saiu aplicando 2 multas ao mesmo tempo, de cada um de um ano diferente. Então, tivemos aqui uma situação, algumas situações, mas uma exclusivamente do setor de imóveis, que ele não notificou a empresa no ano de 2021 até 2024, mas ele chegou no final de 2024, ele aplicou uma penalidade do ano de 2021 e 2022. 100 mil reais. É a empresa que se vira para defender. Estou dizendo para os senhores que pode parecer cruel, injusto, mas ele tem autonomia para fazer isso. E os outros estados? Por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Rio, etc. e tal. Eles são, o princípio deles é da autodeclaração. Isso quer dizer o quê? Está lá toda a legislação, que a gente está até orientando aqui as empresas, né? Então, se você chegar lá falando, eu não tem nada a ver com logística reversa, não se aplica. Vou tomar a liberdade de pegar o exemplo do Luciano. Olha, não se aplica logística reversa para mim, porque eu recolho meus resíduos todos. Ok. Você não precisa fazer mais nada para o órgão ambiental. E o órgão ambiental, os órgãos ambientais ainda não estão fazendo essa listagem positiva das empresas. Ainda. Pode ser que ele copie o Mato Grosso do Sul? Pode. Mas, de qualquer forma, até então, a legislação dele é autodeclaratória. Se eu entender que eu não estou sujeito à logística reversa, para por aí, eu não tenho que fazer nada. Só que, se por algum momento ele fiscalizar a empresa de forma virtual, presencial, não importa, e ele evidenciar que a empresa está sujeita, sim, à logística reversa, está prevista uma multa por ato, e também é naquela janela de por ano, né? Vamos chamar aqui, ano fiscal, né? Que é sempre do ano anterior. As multas são aplicadas de acordo com o porte do empreendimento, do escopo do licenciamento da empresa, mas são multas que podem ser a partir de R$ 1.375, hoje, né, por causa de UFENGS aqui em Minas Gerais, mas elas podem chegar até R$ 148 mil e 500. Isso vai depender do porte da empresa e nunca pelo volume de embalagem que ela colocou no mercado. Estou dando um exemplo aqui de Minas Gerais. Nos outros estados, eles têm um padrão e um enquadramento de valor de multa, mas eles seguem com a mesma lógica de ser autodeclaratório. Ele fala lá, como que eu vou me identificar se eu sou sujeito ou não? É bem claro, bem explícito. Mas se eu não estiver sujeito, eu não sou obrigado a declarar. Quanto a isso, pessoal, ficou claro? Tem alguma dúvida? Ainda referente a fiscalizações, tá? Nós estamos falando de declarações e fiscalizações. O Estado de Minas Gerais, ele fez uma legislação própria no ano passado e estabeleceu uma data, que foi final de dezembro de 2024, para que as empresas que estão sujeitas, elas têm que participar de um plano de logística reversa. Nesse primeiro momento, desse plano, que é um instrumento, ela está falando assim, como que eu vou fazer a logística reversa a partir daqui? Com educação ambiental, com relacionamento com o cliente, etc. e tal. E aí vem aquela questão, a empresa ou ela faz por conta própria ou contrata uma empresa dessas 4 homologadas aí no Brasil a fazer o serviço para ela. Chegou nessa data, ele prorrogou um prazo, porque várias empresas ainda não tinham declarado. E aí houve uma prorrogação, que foi, se eu não me engano, foi em fevereiro, 28, acho que foi 28 de fevereiro, final de fevereiro. Então ele deu mais um prazo. E as empresas até então se adequaram e as empresas lá se reportaram lá. O que isso quer dizer? Que a partir do dia 28 até a data presente, se alguma empresa que está sujeita à logística reversa for fiscalizada, ela pode ter uma penalidade. Se ela vai receber uma multa, se ela vai receber uma observação, a gente não sabe, que é atribuição do órgão ambiental, mas ela está sujeita. Então, vem a nossa recomendação. Fiquem atentos
a essas adequações para que não se pegue de surpresa. Exemplo, tem empresas que fazem a logística reversa, que a quantidade mínima deles lá, o volume é muito pouco, que é R$1.000 por ano para fazer esse trabalho para o Brasil inteiro. Para onde quer que a empresa destine o resíduo, se o volume for pequeno, ela cobra lá um valor de R$1.000 por ano. E aí a gente desperta para a empresa, olha, aí ele divide de 10 vezes, é completamente aberto, dá desconto, para o sindicato pedir, eles dão desconto, mas a gente deixa esse exercício para vocês. O que vale mais, né? O ficar sujeito, esticar a corda, para quando eu for notificado, eu pagar uma multa e ainda ter que pagar a logística reversa. Então, suponhamos aí que a multa é de 1.375, menor escopo. Eu vou ter que pagar no ato 1.375, ainda assim eu vou ter que compensar a logística reversa com uma empresa, que vai me cobrar um valor mínimo lá de 1.000. Então, a gente deixa isso para vocês ficarem atentos. Não estou forçando para vocês aderirem à logística reversa. Cada empresa sabe da sua estratégia de mercado, de atuação no mercado, de recurso, previsão, mas o nosso papel aqui é falar para vocês. E também com uma oportunidade de negócio para as empresas é a seguinte situação. As empresas que oferecem esse tipo de serviço de logística reversa, ela não só exerce esse papel legal, olha, eu assumo a responsabilidade, faço tudo para você, mas eles também compartilham um selo. Guilherme, um selo é muito simples, mas esse selo é de bastante repercussão no mercado, onde que ele comunica no site, ele compartilha para você colocar na embalagem do seu produto, na logomarca da empresa, no site da empresa, falando para o seu cliente o seguinte, olha, eu cumpro a obrigação da logística reversa, que tem uma obrigação legal, mas ele tem uma função social, porque esses resíduos são recuperados através de cooperativa de catadores. Então, essa que é a oportunidade que a gente traz para vocês, de que é uma oportunidade bipartite. Além de eu pagar para eu não ser penalizado ou fiscalizado no futuro, e, ao mesmo tempo, eu tenho esse marketing ambiental positivo. Vou deixar aberto aqui a pergunta, acho que o Alex levantou a mão, né? Tem uma listagem dessas empresas para a gente poder procurar? Das que a gente vai subsidiar, essas coisas? Sim, tem sim. Eu não coloquei na apresentação aqui, mas existe a Eu Reciclo, se vocês quiserem tomar nota, tá? E depois procurarem Ou então, Cida, Soraya, como a gente pegou a lista de presença aqui, a gente compartilha essas empresas e também um material que eu vou compartilhar com vocês, que é este próximo aqui. Isso mesmo, melhor. Pode ser? Eu compartilho por e-mail. Tá. Tá bom. Manda para a Cida e a Cida já compartilha aí. Isso, a gente fala como é que seriam os encaminhamentos, tá? Então, esse próximo slide aqui que eu estou mostrando aqui, crédito de logística reversa. Então, até mesmo já antecipando, uma vez que a gente vai mandar o contato dessas empresas, eles vão mandar uma proposta comercial com vocês, eles atuam da mesma forma no mercado, umas com maior repercussão em termos de marketing. Eu não sei atualizar para vocês quem cobra mais, quem cobra menos, questão de valor. Algumas delas a gente tem relacionamento, que a gente pode até avançar com os sindicatos, se quiser aplicar um desconto, mas, independente disso, todas elas vão fazer a primeira pergunta. Olha, eu preciso de saber, e não é uma vez, é uma vez por ano que eles fazem isso, tá? Então, eles pegam todas as informações referentes ao ano passado, 2024. Chegou 2026, eles vão pegar essas informações de 2025 e cobrar por esse tipo de serviço por ano. E como que a primeira informação que ele pede? É o seguinte, olha, eu preciso de saber o volume total em quilos ou toneladas de cada embalagem que você comprou e usou no ano anterior. Então, tem duas formas de eu passar essas informações para ele. Ou eu pego essas informações na entrada, ou eu pego essas informações na saída, na venda dos meus produtos. Alex, fique à vontade. Então, Desculpa, estou falando Alex, mas seu nome qual é? É a Fernanda. Fernanda, desculpa. Ô, Guilherme, então, no caso, eu vou fazer esse cálculo com base no que eu entro, por exemplo, com nota fiscal. Porque hoje meu papelão é 100% com nota fiscal. Mas e as empresas que não tiram nota fiscal? Por exemplo, ou tira só parte delas? É só o conteúdo fiscal que eu vou contabilizar, certo? Então, a lógica, sim, é por nota fiscal.
mas a legislação de Minas, até do Mato Grosso do Sul, etc. e tal, todos os outros estados, eles são de forma autodeclaratória. Nesse primeiro momento, ele não vai verificar nota fiscal de embalagem que você comprou, de entrada, né? Então, ele vai pedir essas informações de vocês. Algumas empresas não pegam nota fiscal, ele pega um papelão, por exemplo, lá no supermercado, algumas para acomodar, corta para acomodar e usa. O importante é saber o volume de resíduos que foi para o consumidor final de forma total. E para contato eu mandei. Então, podemos utilizar de uma estratégia. É da entrada, que é mais fácil de eu pegar. Porque eu vou lá no meu almoxerifado, o que nós compramos aí de bobina de plástico, de bobina de papelão, de bobina de presilha metálica? E aí você usou 100%? Ah, não, Guilherme, sobrou aqui 10%, ou sobrou uma bobina no final do ano, ou meia bobina no final do ano, e ficou para o próximo ano. Ah, então como que eu vou fazer essa conta? Então, vou pegar um exemplo aqui do papelão, mas pode ser do plástico, né? Ah, Guilherme, o papelão é mais fácil, que quando a gente compra a bobina do papelão, geralmente, na própria nota fiscal, ele fala em quilos. Geralmente em quilos. Mas se for, por exemplo, um plástico, uma presilha de metal, Guilherme, eu não tenho peso específico da minha bobina. Vou ter que ligar lá para o meu fabricante, para quem que eu comprei dele. Qual que é o site dele aqui? Quem que é o consumidor? Ah, Guilherme, eu comprei de uma loja. Tá, mas não tem lá o nome do fabricante no produto? Eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver qual que é o peso da embalagem, da bobina. Vou multiplicar quantas bobinas, dando esse exemplo, 20 quilos cada bobina, vezes 5 bobinas e meia, eu vou ter quantos quilos que eu usei no ano passado. Primeira informação. E agora eu vou distribuir para quais estados que eu vendi. Então, de 120 quilos, 10%, se eu vendi para o estado de São Paulo, eu sei ali que 12 quilos foi para São Paulo de papelão. Então, essa é a forma mais fácil de identificar. Ou eu vou pela saída, que é pelo produto. Então, vamos supor que em meu produto eu tenho poucos produtos finais. Eu só fabrico cadeiras de escritório. E eu tenho aqui 3 tipos de cadeira de escritório. Então, engenharia do produto. Eu vou lá pegar cada um desses produtos e eu vou analisar como que as embalagens estão lá dentro. Então, eu vou pegar um modelo de cadeira. Eu tenho lá a cadeira e eu tenho lá 100 gramas de papelão em cada cadeira, eu tenho 30 gramas de plástico em cada cadeira, 7 gramas de metal em cada cadeira e nada de vidro. Multiplico pela quantidade de cadeiras que eu vendi, eu tenho o preço total, e agora eu distribuo pelo percentual para cada estado que eu vendi. No final das contas, eu vou saber, para cada estado, quantos quilos ou toneladas de papelão eu mandei, quantos quilos de plástico e assim por diante. Dependendo do processo, é melhor olhar a entrada. Por exemplo, indústrias de bebidas, é mais fácil olhar a saída, porque eu sei lá quanto que pesa cada copinho de iogurte. Eu sei, e eu tenho lá no meu controle qual o meu volume de venda e para onde que eu vendi, então fica mais fácil. Poderia fazer uma contabilização pela entrada também, mas aí eu tenho que analisar o seguinte, que às vezes eu comprei 6 bobinas de plástico, estou dando um exemplo lá no setor de alimentos, tá? Mas aí tem erro de produção, tem setup, etc. E eu não consigo garantir que as 6 bobinas eu utilizei 100%. Então é melhor eu avaliar pela saída, pelo escoamento do produto. Então fiquem à vontade o critério para vocês avaliarem qual que é a melhor estratégia para vocês pegarem o peso específico para cada estado. No setor de imóveis é mais fácil olhar pela entrada, mas dependendo do produto, do tipo de produto de imóveis que eu fabrico, de repente, pela saída, funciona também. Alguma dúvida, pessoal? A partir desta informação, a empresa de logística reversa, ela vai fazer o seguinte, ok, agora deixa comigo. Eu que vou ver a proporcionalidade de cada estado, a meta de cada estado, e vou te falar um valor. Quanto que eu vou te cobrar para fazer esse serviço. E também vou te falar como são os arquivos, a estratégia de marketing que você pode utilizar, o envio de logomarcas e assim por diante, que você pode utilizar a partir do momento que fechar um contrato com eles. Ok, pessoal? Até então?
Ok, pessoal? Podemos seguir? Caiu a transmissão, gente? Pode continuar. Não, pode seguir. Pode seguir aí, doutor. Bacana, pessoal. Então é o seguinte, como encaminhamento, nós vamos compartilhar esse material, né, para vocês relembrarem, mas grande parte nós conversamos aqui. Nós vamos também compartilhar aqui as empresas as principais, as 4 empresas que fazem logística reversa, em destaque aqui, sem querer vender o peixe, mas com eles eu já consigo um desconto, com os outros eu ainda não. Se quiserem avançar, mas eu prefiro, depois que vocês pedirem a proposta, aí sim que se quiserem pedir para o sindicato, a gente pode pedir uma proposta, não ao invés, senão eles colocam lá como produto final. Essas empresas que fazem a logística reversa, e para isso vocês têm que enviar para ele o quantitativo das embalagens e para onde que vocês mandaram cada dos seus produtos. E vou também compartilhar um outro documento, que é justamente aquele documento para aquelas empresas que fizeram uma avaliação e viram que não estão sujeitas à logística reversa. Que documento que é esse? Acredito que esteja na tela aqui, tá? É isso aí. Já está na tela, pessoal? Vocês conseguem ver? Eu não consigo ver aqui. Está sim. Está. Perfeito. Está com a logomarca da minha empresa aqui, né? Que é terceirizado pelo Sindimol, mas fiquem à vontade para colocar, inclusive, papel timbrado, ou seja, logomarca da empresa dos senhores. Então, é um documento que, se algum dia algum órgão te perguntar, te pedir, numa fiscalização, vocês têm que ter ele de pronto atendimento na mão. O objetivo é de que vocês forneçam um documento que tem um valor jurídico autodeclaratório de que a sua empresa não gera resíduo para o consumidor final. Então, fiquem à vontade de adaptar ele da forma como queiram, e aí deixa aqui, né, através desse ofício, a empresa tal, que é a empresa de vocês, no CNPJ, no endereço tal, veio por meio de autodeclarar. Lembrem-se que todos os estados são autodeclaração, exceto no Mato Grosso do Sul. Então, vocês têm que ficar atentos lá. Se seu nome está na listagem lá, tem que declarar por lá. Aí é um breve relato do que vocês fazem, né? Todo produto fabricado, comercializado pela empresa, quando destinado diretamente pelo consumidor final, são entregues ou montados no local pela equipe própria ou credenciada. Durante o processo, todos os resíduos gerados, papelão, plástico, etc. e tal, são integralmente recolhidos pela nossa equipe. São recolhidos, armazenados, destinados ambientalmente correto. E não há descarte ou permanência de resíduo junto ao consumidor final, caracterizando assim o atendimento à logística reversa, pós-consumo, e a empresa manter os registros aqui desses controles dentro da própria organização. É uma prática contínua, é um blá 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 em termos jurídicos, mas certamente vocês têm um corpo jurídico, um advogado da empresa, mas esse aqui é um padrão, num termo legal, autodeclaratório, que inclusive a gente recomenda que vocês assinem papel timbrado, guardem na pastinha de vocês dos documentos ambientais, ou no painel que vocês colocam lá a licença, o alvará de localização, o auto-vistoria de corpo de bombeiro, os MTS, guardem esses documentos nessa pastinha de vocês, porque é importante, principalmente porque neste ano de 2024, o setor de imóveis foi fiscalizado pelo órgão ambiental de Minas Gerais. Cada ano ele escolhe alguns setores e faz a fiscalização preventiva. Então, como eles já fiscalizaram pela primeira vez, ou ainda podem fazer uma revisita, ou fiscalizar aquelas empresas que ainda não foram, fiscalizar é uma visita, tá, gente? Podem ser que eles venham a pedir essa documentação, uma vez que a legislação de Minas, agora a partir final de fevereiro, já está valendo. Pessoal, alguma dúvida que a gente possa seguir, contribuir aqui? Eu passei um pouquinho do tempo, né? Programei para terminar às 17 horas, mas eu deixo aberto aqui as considerações, alguma dúvida específica. Posso falar? Licença?
Claro, Luciano, fica à vontade. Tá, a minha dúvida é o seguinte, o meu engenheiro ambiental, ele é que vai prestar essa obrigação? Isso. É o rapaz que mexe com a minha ambiental que vai ter essa obrigação para mim? É isso? Exatamente. A obrigação é sempre do empreendedor. Ele pode acionar. A obrigação é minha, eu entendi, a obrigação é minha. Sim, Mas a ok. pessoa que vai conduzir isso para mim vai ser o engenheiro ambiental que mexe com todas as minhas licenças? Exatamente. Ele que Perfeito. vai quantificar essas informações da produção e acionar as empresas de logística reversa, pedir proposta e assim por diante. Tá, perfeito. Obrigado. Ok, Luciano? Pessoal, na prática, a empresa pode fazer por conta própria? Pode, mas na prática é um trabalho e uma responsabilidade enorme, porque ele envolve educação ambiental, declarar não só para o órgão ambiental de Minas Gerais, todos os estados do Brasil. Então, um profissional de consultoria, de consultor ambiental, ou engenheiro ambiental própria da empresa, seja funcionário ou terceirizado, para ele estar ciente de todas as legislações, todos os prazos, é humanamente impossível. E Só mais uma perda pergunta, por favor. Claro, certo. Tá, no meu caso, que eu entrego, a maioria das minhas entregas é Rio, São Paulo e Minas, né? Eu poderia recolher aí, uma parte desse resíduo aqui para Minas e me colocar isento para São Paulo e Rio? Pode sim, Luciano. Tem algumas situações que a empresa é o seguinte, olha, os produtos que eu vendo para Minas, por questão logística, eu trago de volta. Não, a minha preocupação não é nem por questão logística, é porque a fiscalização, eles têm que tirar alguma coisa da gente, não tem jeito. Então, assim, se eu falo que eu não tô, que eu recolho tudo, nem sempre isso vem à tona, né? Então, assim, eles podem me autuar, pelo que eu entendi. Então, se eu fizer uma porcentagem de resíduo que eu faço aqui em Belo Horizonte, pela compra de material, e nos outros estados, como eu vendo para lá e emito nota fiscal para lá, nos outros estados eu coloco que eu não me aplico. E só me aplico a Minas. Ok? Como se fosse o resíduo que eu coletei do cliente, eu vou dar destino aqui em Minas. Tá. Aí tem o seguinte, algumas empresas, vou te dar duas respostas complementando essa situação. Algumas empresas não estão sujeitas à logística reversa de hipótese nenhuma. Mas ela fala assim, Guilherme, para evitar Deus receber uma notificação, perder prazo por responder, e é R$1.000 por ano aí, eu prefiro fazer e pronto. Ok, posso fazer? Mesmo não sendo sujeito? Pode. Sem problema nenhum. Você está comunicando o órgão ambiental, né, de todos os estados, ou só daquele estado que você queira comunicar, e pronto. Perfeito. Guilherme, é o seguinte, eu quero fazer a logística reversa, sim, mas eu quero declarar somente no estado do Rio de Janeiro, mas eu vou pagar para trazer para Minas Gerais. Eles vão entender o seguinte, que se você destinou o resíduo lá, você colocou o resíduo lá, você vai ter uma forma de recuperar esse resíduo de qualquer forma, trazendo para Minas ou tratando e destinando ele por lá. Então, algumas empresas, elas falam o seguinte, Guilherme, eu vou, presto serviço, recolho o resíduo do meu cliente e destino lá no Rio de Janeiro mesmo, eu dou lá numa cooperativa do Rio de Janeiro lá, ou seja, eu dei a destinação final, mas mesmo assim não tem nada a ver com logística reversa. Pode ficar à vontade, Luciano. Ó, Luciano, entendeu? Ficou claro ou de repente mais ou menos? Vamos recapitular então? Importante a gente sair aqui solucionado. Vamos lá. Você pode repetir de novo? De repente eu entendi errado. Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Só que o meu resíduo, ele volta sempre no carro da entrega, né? Então, eu reutilizo muita coisa aqui. Então, para fora do estado, 100% das vezes, vamos colocar assim, ele volta dentro do meu carro, né? Então, eu estou falando assim, mas de qualquer forma, eu tenho que destinar o resíduo que sobra aqui em Minas, na empresa aqui.
Então, a pergunta principal é se eu poderia colocar lá nos outros estados como eu não tenho necessidade e recolher aqui o restante do resíduo que sobra aqui. Agora eu entendi. Aí a gente vai da seguinte interpretação. Uma coisa é a logística reversa, do meu resíduo não ficar no cliente. Se não fica no meu cliente, você vai até o fim. Não tem nada a ver com logística reversa. Agora, o resíduo que se gera dentro da minha empresa, vamos imaginar, uma sobra no meu processo de fabricação, ou um resíduo de embalagem que veio de qualquer lugar onde eu produzi, entreguei, e voltou aqui para a minha unidade. Isso é resíduo do seu processo industrial. Aí é você que fica no seu livre-arbítrio de doar, reciclar, vender. Aí ele não é logística reversa, aí é destinação de resíduo da sua indústria. Entendi. Então tá bom, entendi, agora entendi. Perfeito. Mais alguma consideração, pessoal? Ô, Guilherme, só para ver se eu entendi aqui, eu escutei você mencionando aí agora há pouco sobre o órgão ambiental, porque toda empresa, geralmente, fábrica de móveis, tem um órgão ambiental. Eu tenho aqui que faz, para mim, cuida de toda a parte ambiental da empresa. Então, eu vou conversar com a minha empresa, porque é ela que entra em contato com as outras, que a gente vai declarar agora, essa logística reversa. Eu achei que era nós que ligava direto, tipo, nós que contratava direto uma empresa. Não, vocês podem ligar diretamente para a empresa, para essas empresas de logística reversa, que no final das contas o contrato sempre vai ser assim, indústria com empresas que fazem o crédito de logística reversa, que são 4 que existem no Brasil homologados. Agora, o que a gente fala é que como vocês geralmente já têm uma empresa de consultoria ambiental, vale a pena acionar eles para relatar o que está acontecendo. Até mesmo assim, olha, você não sabia da logística reversa? Por que você não me alertou? Ou que me ajuda a quantificar aqui o volume e participa comigo nessa reunião com a empresa de logística reversa para eu não ficar todo mundo no mesmo argumento, né? Porque num dia que acontecer uma fiscalização, se acontecer, a sua consultoria ambiental vai estar presente ou vai ficar sabendo. Então, ela tem que entender, né? E não deixa de ser uma legislação ambiental. Entendi. Até porque, por exemplo, todas as notas fiscais que a gente compra papelão 100% com nota fiscal, eles têm que lá colocar o destino, o que é usado ou não. Então, eles vão poder quantificar para mim isso também. Tipo assim, essa parte de consumo. Assim, até eu falo para facilitar essa comunicação, assim, essa transição. Porque até então, eu acredito que a maioria aqui não está declarada ainda, né? Isso é novo, para nós isso é novo. A gente ficou ouvindo falar e tudo mais, mas não teve nada concreto, igual essa live de hoje. Achei, assim, sensacional, tá esclarecendo, e agora a gente tem que começar a ter algumas ações. Então, agora eu posso conversar com a minha empresa de consultoria, para ela, junto comigo agora, participar disso, então. Até porque as informações que ela passar serão bem mais, assim, validadas, mais técnicas, do que a minha de eu falar, tipo assim, tantos quilos por mês, falar por boca, vamos assim dizer. Eles vão ter ali um documento formalizado para mim, para me contratar a empresa. Exatamente. E as informações que essas empresas de logística reversa vão te pedir é relacionado a insumo, né? Matéria-prima que vocês compraram, né? Das embalagens. Sim. Ou da saída, né? Se for o resíduo. Não. É sempre bom estar com a empresa de consultoria próxima, né? E a gente deixa aberto aqui no sindicato, caso, né, tenha uma dúvida, orientação, né, Maurício? A gente sempre está disposto aqui a seguir com vocês. Caso queiram enviar as propostas individualmente, né, claro. Caso queiram depois ligar, Guilherme, eu recebi 3 propostas, né, Sindimov, o que você acha? A gente está sempre aberto, né, Maurício? A orientar. Beleza. Certinho, perfeito, então. Se alguém, terminando a live aqui, depois for analisar, tiver alguma dúvida, faça contato com a Cida, com a Soraya, manda que a gente encaminha para o Guilherme, ele pode responder depois, passar para vocês, a gente está à disposição. Mais alguma dúvida de alguém, gente? Perfeito, pessoal. Olha, da minha parte aqui eu agradeço, tá, o momento com vocês, pela interação. A gente acredita que a gente saiu daqui conhecendo um pouco mais na prática o que essas legislações, né, no caso específico de logística reversa, se aplica na prática, e no sentido de a gente ficar atento com o nosso negócio e ver, como de repente, como uma oportunidade
de relacionar, porque as outras empresas concorrentes nós já estão fazendo isso, e mantenho aqui sempre à disposição, junto com o Sindimóvel aqui, caso tenha alguma dúvida, enfim, nas questões ambientais da empresa de vocês, sempre o contato direto aqui com a Soraya e com a Cida. Muito obrigado aí pela oportunidade, e eu encaminho depois para a Cida e a Soraya os documentos que eu comentei com vocês. Ok. Obrigada, viu, Guilherme? Estamos à disposição aí, tá? Se vocês precisarem. Eu queria deixar para vocês o seguinte, queria saber se gostaram da nossa live, se foi relevante, e se por acaso vocês tiverem algum outro assunto que possa ser relevante, que vocês precisem tirar dúvidas, seria interessante fazer uma live ou fazer uma palestra com o assunto X. Que vocês possam nos falar com a Cida, com a Soraya ou comigo, para que a gente possa fazer mais, entendeu? Porque a gente sabe que a nossa legislação é muito exigente e às vezes a gente fica de surpresa com muita coisa. O Sindimóvel está aqui à disposição. Nós fomos atrás do Guilherme, trouxemos ele para trabalhar em parceria com a gente, e a gente tem uma série de outras facilidades dentro da FIEM que a gente pode trazer de outros assuntos que podem ser relevantes para nossas indústrias. Tá? E a gente fica à disposição. Eu agradeço a participação de todos e qualquer coisa pode contar com a gente. Nós estamos à disposição. Um abraço a todos aí, muito obrigado. Eu acho que foi muito esclarecedor e seria uma boa mesmo a gente fazer alguns outros assuntos que venham engrandecer a gente como empresário, né? Eu acho que uma dor minha hoje é entender um pouco dessa nova legislação trabalhista. Eu acho que talvez seria a dor de outros companheiros aí também. No mais, é agradecer. Obrigado, Soraya, Maurício, Guilherme e a todos. Excelente ideia, Luciano. A gente trabalha sob demanda. Vocês precisando de algum outro assunto, é só trazer para a gente que a gente vai correr atrás. Com certeza. Obrigado a todos. Grande abraço. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. E até mais. Boa tarde, obrigada. Acho, pessoal, até mais. Tchau. Obrigada. Tchau, Boa tchau. tarde. Tchau, tchau. Soraya, Oi? vou fazer uma pergunta.